Estamos ligadinhos aí, exatamente esta é a terceira aula da nossa matéria de homilética 1. Terceira aula da nossa matéria de homilética 1. Hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022. Deus abençoe nosso irmão Elton, irmão Wilson, Tatiana e Caroline, nossa irmã Rosilene, Cleiton, irmão Absai, irmã Ana Lu, que estão hoje sem vídeo por motivos de força maior, já fomos informados, né? Só para os irmãos entenderem porque alguns dos nossos irmãos hoje estão apenas no vídeo, né? Geralmente nós pedimos que o vídeo esteja aberto, mas nem sempre é possível por motivos de força maior que não permitem os irmãos estarem com o vídeo aberto. Meus irmãos, quero agradecer, digamos assim, aqueles irmãos que mantiveram, estão mantendo, né, as suas mensalidades em pagamento em dia. Sei que alguns ainda estão com alguns probleminhas, mas é uma questão só de conversar, não é complicado. Só conversar aqui, conversando é que nós nos entendemos e chegamos a um bom termo. Mas agradecemos, né, todos vocês que têm se esforçado a fazerem os pagamentos. Provavelmente, no mês de outubro, seremos obrigados a fazer um pequeno reajuste nas mensalidades, né? Vocês vão entender que foi registrado aqui nos Estados Unidos, neste último mês de julho, uma inflação de 10%. Mas os produtos, né, como papel, toner, o que você puder imaginar, não sofreram o mesmo reajuste de 10%. Tem mercadorias que foram até 60%. Mas fique descansado, nós não vamos colocar um reajuste de 60% nas mensalidades, tá? Vai ser um reajuste coerente para que nos ajude a manter a qualidade do serviço, mas acreditamos que a partir de outubro seremos obrigados a fazer um pequeno reajuste, né? Não digo para acompanhar a inflação, mas pelo menos para deixar as coisas um pouquinho equilibradas, porque, repito, eu me assustei esses dias comprando papel e comprando toner para imprimir as apostilas. Realmente deu uma disparada de 50%, mas fique tranquilo que eu não vou aumentar 50% nas mensalidades, não. Vai ser um aumento, porém, razoável e significativo para que possa atender às necessidades nossas, né, e manter, claro, a qualidade dos nossos serviços. Todos estão entendendo, gente? Todos estão entendendo? Isso. Então não fiquem assustados, não. Não vai ser um aumento de 50% de forma nenhuma, mas teremos que, contra a nossa vontade, somos forçados, a partir do mês de outubro, dar um pequeno reajuste para simplesmente equilibrar as coisas. Página de número 24. Eu deixei vocês a leitura da página 13 à página 23, né? Só dar uma repassada bem rápida, né? Vamos, primeiramente, voltar na página 13. Apenas uma repassada, porque eu já quero entrar no conteúdo do sermão temático. Requisitos fundamentais ao sermão. Isso é apenas uma repassada, nada mais. Eu não vou fazer o desenvolvimento, porque vocês já procederam leitura. Aqui fala que o sermão, antes de ser elaborado, deve ser uma estrutura em nossa mente. A estrutura é como uma planta na construção de um edifício. No entanto, a estrutura sozinha de nada adianta. É preciso ser preenchida. Aí, aqui nós apresentamos as características de uma boa estrutura, isso dentro do sermão, que é o ponto, a unidade, a ordem, a proporção, o movimento, a fidelidade textual, o elemento didático, né? O ponto é a ideia central, só para você entender de maneira resumida, né? Você que leu a apostila. Se você não leu a apostila, claro, infelizmente quem sai no prejuízo é o aluno, porque nós pedimos a bondade e a gentileza, não forçamos a ninguém, mas nós subentendemos que quando nós deixamos uma tarefa para o aluno, queremos acreditar que o aluno vai cumprir aquela tarefa como uma das suas prioridades, né? Já que ele está estudando interessadamente na palavra de Deus, então queremos acreditar que o aluno tenha separado um tempo hábil durante a semana, né? E nós tivemos aqui 2 semanas de espaço, né? E se você, aluno, não procedeu a essa leitura, eu lamento. Só tenho a lamentar, entende? De repente, pastor, não tive tempo, né? Mas se você está aqui, nós queremos acreditar que algum tipo de tempo você tem para estar se dedicando a estudar a palavra. Eu posso estar redondissimamente enganado. Vamos lá.
O ponto, então, nós podemos resumir com uma ideia central sobre o que eu vou falar no sermão. A unidade é eu trabalhar com conexões, ou seja, eu não posso falar de nenhum assunto, de nenhuma ideia, se eu não trabalhar com elementos que promovam a unidade. Não sei se você já ouviu mensagens de pregadores até famosos, preste atenção. Isso aqui não é uma crítica minha, é apenas uma observação. Eu acredito que você já deve ter ouvido mensagens de pregadores famosos que daqui a pouco eles perdem o fio da meada, ou seja, é aquele tipo de mensagem, como costuma se dizer no Brasil, sem pé e nem sem cabeça. Começa bonito, começa lindo. De repente é como ele sai-se fora dos trilhos. E você tem a ligeira impressão que ele está perdido. Quem já teve essa experiência? Está ouvindo um pregador famoso, pessoalmente ou pelo YouTube. E aí, de repente, você percebe que ele, bum, está dançando na maionese, saiu dos trilhos. E é um desespero que a pessoa se faz, né, se esforça para compreender o que ele está ministrando. Alguém já teve essa experiência? Acredito que sim, né? E até mesmo os pregadores mais experientes passam por essa experiência. É claro, como seres humanos que somos, essa experiência pode ocorrer uma vez ou outra. Agora, quando essa experiência ela é constante, contínua, então tem um problema, entendeu? Tem um problema. Então, nós temos que ter muito cuidado na questão da unidade de uma mensagem. Toda mensagem tem que ter conexões. Outra coisa é a ordem. Você não começa uma mensagem pelo meio. Nós não começamos uma mensagem pelo fim. Temos que começar a mensagem pelo início. Mas como assim? Tem gente que começa a mensagem pelo meio. Você pode não acreditar. Eu conheço pregadores, não sei como eles conseguem fazer esse malabarismo. Começam pelo meio. Outros começam pelo fim e batem no princípio. É uma confusão generalizada. Toda mensagem exige ordem. Ordem no sentido de organização, ok? E ordem no sentido de sequência. Outra coisa, uma mensagem tem que ter movimento. Aqui diz aqui lá no 4.15. O sermão deve ter ideias coordenadas que estão a caminho de uma conclusão. Ou seja, toda a mensagem, ainda que falando sobre um assunto que está ligado à fé, tem que ter um sentido de movimento, uma sequência, uma linha lógica. Uma mensagem que não tem uma linha lógica, uma sequência de movimento, não funciona e dá um problema para quem está ouvindo, não para quem está falando ou ministrando. Virando a página lá na 14, fidelidade textual ou textual. Está sendo gravíssimo hoje a questão de ouvirmos mensagens com a pura palavra de Deus. Está difícil. Estamos ouvindo mensagens que começam com a apresentação de um texto bíblico, mas não se prega sobre o texto. Se prega sobre historinha, se prega sobre a vida do pregador ou de testemunho de terceiros. Escutem bem, dar um testemunho, ele é válido, sem dúvida nenhuma, desde que não interfira com a exposição da palavra. Falar um pouquinho de si como pregador é válido, desde que não tome um grande espaço superior a 5 minutos. Tem regra para isso? Claro, isso é ética ministerial. É normal um pregador, uma pessoa que toma o púlpito, desejar falar um pouco de si. Mas se for falar um pouco de si, que fale pelo menos num tempo máximo de 5 minutos, fale com humildade, não como sendo o dono da verdade, como melhor do que os outros, ou se comparando a B e C. Isso é falta de ética, isso é deseducado, isso é uma falta de respeito com a congregação, querendo ele colocar-se por cima dos demais. Por isso a necessidade de estar sempre fiel ao texto ao qual estamos mencionando como corpo da mensagem. Outra coisa é o elemento didático, né? O sermão, como diz aqui, não é ensaio literário, nem preleção sobre tema qualquer. O sermão é parte da palavra de Deus.
as mensagens que eu, pelo menos, ouvia, não sei quanto tempo de fé tem o irmão Wilson, que é o mais veterano de todos, mas eu me lembro perfeitamente nos meus primeiros anos de fé, as mensagens elas tinham um elemento didático. O que quer dizer elemento didático? Elas tinham por objetivo ensinar, não excitar as emoções dos ouvintes. É errado excitar as emoções dos ouvintes? Não, desde que esse mover de emoções seja a obra do Espírito Santo. Não uma provocação barata e sensacionalista provocada pelo pregador. Eu quero acreditar que nós estamos aqui nesta aula online, temos uma gota de discernimento, ou uma boa dose de discernimento, para distinguir ou discernir quando o pregador está na unção genuína do Espírito, quando ele transmite a palavra, e quando o pregador está forçando a barra para chamar a atenção, para trazer atenção para si, como querendo atrair a presença de Deus. Vocês sabem o que atrai a presença de Deus? Um coração quebrantado, um coração humilde, uma sede em ouvir a palavra e querer ser ensinado por ela. Mas hoje em dia está sendo raro, difícil demais, ouvirmos mensagens de conteúdo didático, ou seja, que nos vai deixar uma lição, que nos vai deixar um ensino bíblico. Está muito difícil. Me perdoe a pergunta, não quero ser deseducado, falto de ético. Há quanto tempo alguns de vocês aí não ouvem uma mensagem de conteúdo didático, ou seja, de conteúdo de ensino? Alguém aqui está tendo essa experiência? Irmão Elton. Uau, uau! Meus irmãos, o que é isso? Pastor, eu Uau, presto. isso está preocupante. Gente, desculpe, eu não fiz essa pergunta querendo ser nem delicado, nem mal educado, mas confesso aos irmãos, isso está muito preocupante. Eu fiz essa pergunta numa outra classe, cuja matéria não era homilética, era porque um aluno trouxe um assunto ligado à matéria que estava sendo ministrada, e eu fiz a pergunta, e de um grupo de 22, que é da turma da quarta-feira, eu me assustei. Só 2 que não levantaram a mão. Eu falei, o quê? Vocês não estão ouvindo mensagem de conteúdo didático? Ficaram assim. Aquilo ali realmente me deixou muito assustado e muito triste, porque o que está acontecendo? Irmão Elton, diga, por favor. Bastante da história bíblica, eu, eu busco aprender, eu foco muito para poder ver na pregação a pessoa ensinando, porque tem como você separar o espiritual da linhagem da história e aprender muito. E é muito difícil, tem pessoas que complicam, conta muito fora da base bíblica, né? Esse é o chamado elemento didático, né? E exatamente o elemento didático é o que vai enriquecer a mensagem, é o que vai trazer substância à mensagem. Mas tem pregadores que decidiram fazer o famoso encher linguiça, e não é assim, irmãos. A ministração da palavra é para o nosso crescimento, para a nossa transformação, é para a salvação e conversão de almas. Essa é uma das várias razões por que não estamos vendo conversão de almas nas nossas igrejas ultimamente, e sobretudo aqui nos Estados Unidos. Não sei no Brasil, irmão Cleito. Irmão Cleito está lá no Brasil, não sei se na igreja acolhe e congrega, eu não falo isso por crítica, nem por maldosa observação, não sei se na igreja dele tem havido ou não muitas conversões. Eu creio que é um fenômeno mundial. O nível de conversões, como era no passado em massa, tem reduzido sensivelmente. Eu percebo que não é só aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais gritante. Mas eu acredito que no mundo inteiro está acontecendo isso. Já fui informado que no Brasil, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, em igrejas grandes de 1.000, 2.000, 3.000 membros, está acontecendo esse estranho fenômeno de reduzir-se o número de conversões. E por que isso? Uma das razões, dentre várias, é que não está se pregando a palavra como deveria ser. Virando rapidamente a página 15, o sermão, observações sobre o sermão. O sermão deveria ser uma carta viva, né? Uma transmissão da vontade de Deus que gere vida. Número 2, o sermão deveria ser algo que levasse o quê? A praticidade. Se prega e se pratica.
Tá? E hoje em dia nós estamos ouvindo, repito, muita historinha para encher salsicha e pouca palavra que gere o que praticidade. Na página 17, o sermão e a maturação. Muitos sermões precisam ser amadurecidos, né? Como banana, como frutas, tudo tem um tempo. Tem pessoas que têm uma habilidade extraordinária de escrever um esboço de um sermão, por exemplo, agora, vamos dizer que é só um exemplo, de repente pode ser algo verdadeiro. Irmão Elton seja essa pessoa. Ele começa a escrever um sermão agora, ele já tem ele todinho armado, desenvolvido, desabrochado, e pum, começa a pregar. Rapaz, isso é um talento, isso é um dom que nem todos têm. Na maioria das vezes, se toma tempo para se desenvolver um sermão, né? Se toma até semanas ou meses. Me perguntaram a mim, quanto tempo o senhor gasta para montar um sermão em média? 1 mês a 2. 1 mês a 2. Por isso eu tremo na base quando me convido para pregar. E um estudo bíblico, eu levo de 4 a 10 meses. O quê? Para montar um estudo bíblico pequeno, simples, eu levo de 4 a 10 meses. Um estudo como de escatologia, base de 20 páginas, eu levo de 1 a 3 anos. E me dedicando 6 horas por dia. Não, peraí, pastor, o que é isso? Você está brincando comigo? Eu não vou brincar com você com esse tipo de coisa. Tá? Para você ver que sermão é uma coisa séria. Séria, não é uma coisa que você estala o dedo, a menos que você tenha o dom. Tem pessoas que, repito, têm um dom fantástico, nem faz o esboço, está tudo aqui dentro. E todo o sermão montadinho. Isso é talento? É. Se é um dom, é uma chamada específica de Deus? É. Invejo essas pessoas? Nem um pouquinho, porque cada um tem que estar no seu devido lugar. Tá? Eu reconheço. Sou uma negação para pregar. Sou 80 zeros à esquerda. Tremo na base, choro, peço misericórdia para ele me ajudar a ministrar a palavra. O estudo bíblico eu já me sinto mais confortável, porque é a minha área há quase 49 anos. Mas não pense que é fácil também eu ministrar. Eu tomo tempo. Irmão Wilson esteve conosco quinta e sexta passada, estivemos em Boston ministrando um rápido seminário de escatologia. Quem me viu ministrar, já sabe tudo, você está enganado. Para eu pegar aquela ministração ali, eu me preparei mais de 2 meses. E não foi fácil, não. 4 horas por dia, lendo, estudando. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. O negócio é estreito, para você ver. Eu gasto, para 2 dias, gastei 2 meses me preparando. E não é assim fácil, gente. E pregar a palavra, está ali lá. Irmão Wilson levou o nosso material, gráficos de escatologia, né? Eu não costumo fazer propaganda do meu material, mas depois eu vou postar no grupo, se alguém tem interesse em ter o nosso material em CD de escatologia, a gente deixa bem livre, tá? Bem livre, se você assim quiser adquirir, só falar conosco, que com muito carinho nós mandamos pelo correio, você não pagará 1 centavo pelas despesas de correio, porque a gente se tratar de mandar o material, já o valor do material já está embutido às despesas de correio. Eu vou fazer essa postagem essa semana, quem tiver interesse em adquirir o nosso material de escatologia, fique, repito, bastante à vontade, tá bom? Ok, vamos virar então a página? Vamos lá para a página de número 20, que fala sobre o texto do sermão. Para a gente montar um sermão, temos que ter um texto. Ninguém faz um sermão com ausência de um texto. É uma coisa absurda. Existem critérios para a escolha do texto bíblico. Não se escolhe assim, ao léu. Não. Aí que nós damos algumas dicas. Aproveite as datas comemorativas e o calendário cristão, e se tratando de datas especiais. Seja sensível aos problemas atuais. Use sempre texto da Bíblia. Deve expressar a palavra de Deus, virando a página. Dê preferência a textos positivos, ou seja, textos que falam de fidelidade, obediência, confiança. Claro, não estamos querendo dizer que você não pode pregar sobre uma temática negativa como negligência, pecado,
e coisas assim que precisam ser apresentadas para ver confrontação, conversão e correção. Use preferencialmente um só texto em cada sermão. Isso basicamente voltado para o sermão textual e expositivo, que é diferente do temático. Use um texto que tenha um sentido claro. Evitemos textos complicados. A menos que no sermão textual ou expositivo, tenhamos a necessidade de lançar mão de algo mais profundo, e aí temos que ser sensíveis em explicar a profundidade daquilo que estamos falando. Não evite um texto pelo simples fato de ser muito conhecido. Tem pessoas, por exemplo, eu não prego mais sobre João 3,16, ou eu não prego mais sobre o Salmo 23, ou eu não prego mais sobre o Salmo 91, mas você sabe que a palavra de Deus ela tem matizes, ou seja, eu já ouvi dezenas de vezes a ministração do Salmo 23 em ópticas bem diferentes, né? Embora o Salmo 23, com 6 versículos, realmente geram limitações, mas a unção do Espírito Santo não é limitada, né? Já ouvi um pregador tirar 28 elementos que geram alegria e direção dentro do Salmo 23. 28 elementos, que coisa linda, né? Que trazem alegria e direção na vontade de Deus. Como João 3,16, eu já vi um pregador ministrar sobre os 16 elementos da nossa vitória, dentro de João 3, vê que coincidência, João 3,16, 16 elementos da nossa vitória. Então, vai depender muito do nível de intimidade que o pregador da palavra terá com o texto bíblico e com o seu próprio conhecimento bíblico. Evite textos muito extensos ou muito curtos, não é? Há vantagens e desvantagens em você pregar em um só versículo. E temos que ser cuidadosos, que não caiamos nas desvantagens. Pode também ser uma vantagem pregar em textos longos, como capítulos inteiros, mas há uma desvantagem de você se perder e não dominar um assunto. Então, tudo tem que ser feito com muito equilíbrio e muito critério. Evite alegorias na interpretação do texto. Embora, repito, existem textos difíceis, vamos procurar trazer os textos mais simples na medida do possível, ainda que você também pode pregar textos difíceis, não é? Mas sempre levando em consideração que nos textos difíceis eles devem ser explicados, bem colocados para que a audiência entenda. Virando lá na página 22, não abandone o texto simplesmente porque encontrou dificuldades. É normal, irmãos. Em qualquer texto da Bíblia, nós nos defrontarmos e encontrarmos dificuldades. É totalmente normal. Mas não é uma razão de você jogar para trás, abandonar. Não, porque é difícil, eu não estou conseguindo avançar neste texto. Não faça um tratado teológico a partir de um texto, ou seja, não crie uma ideia teológica em cima de um único texto, porque, em alguns casos, um único texto não vai representar uma visão da teologia ou do ensino da palavra de Deus. Então, de forma resumida, né, é o que vocês leram entre a página 13 e 23. Vamos, então, agora à página 24. A classificação dos sermões. No concerne à relação da estrutura do sermão com o texto, o sermão pode ser classificado de temático, textual e expositivo. Vou repetir. No que concerne à relação da estrutura do sermão com o texto, o sermão pode ser classificado de temático, textual e expositivo. Sermão temático ou tópico. Tá? Nós vamos trabalhar 2 aulas sobre esse sermão, porque se você domina bem o conhecimento desse sermão, você vai ter uma sensível facilidade de desenvolver o sermão textual, e o textual é uma ponte para entendermos melhor o expositivo. Vamos lá? O tema é extraído de um texto. O que é o tema? É o assunto,
a ideia central, e as divisões de outros, assim a sua ideia central é decorrente do texto lido. No entanto, a argumentação é buscada em outros textos bíblicos. Exemplo, eu posso usar um texto, um único texto, para montar um sermão temático, mas eu não sou obrigado a ficar dentro unicamente do texto. Estão me compreendendo? Quando estão me compreendendo? Eu tenho que buscar a ideia central, o tema, o assunto que domina aquele texto. Por ser um sermão temático, então aí eu posso viajar na Bíblia, dentro dos textos que falem do mesmo assunto. Vamos lá. Vantagens do sermão tópico ou temático. Número 1, tem 5 vantagens, e são boas. Possibiliza o aperfeiçoamento da retórica, ou seja, da nossa verbalização. É o sermão típico dos grandes oradores, ainda que você não queira ser um grande orador ou um grande precador, mas vai lhe ajudar muito a verbalização, a enriquecer, não é, o seu vocabulário. Está provado. Quanto mais lemos, melhoramos o nosso vocabulário. Entenda bem, isso aqui não é para censurar, criticar absolutamente ninguém. Nós entendemos que, como servos de Deus, devemos conviver com todo tipo de pessoa que pertence a todos os estratos sociais, níveis de escolaridade. Entenda aqui que isso aqui não é uma crítica que eu vou dizer, por favor. Nós temos convivência com todo tipo de pessoas. Acredito que você também tem convivência com todo tipo de pessoa. E na medida que você convive com as pessoas, você percebe, né, nosso meio brasileiro, por exemplo, pessoas que têm dificuldade na sua verbalização. Exemplo, falam palavras que comem as sílabas, comem o S, palavras que deveriam ser colocadas no plural, sempre falando no singular, conjugação verbal fora de lugar, nós vai, nós vem, nada criticando, por favor, entende? Aí você vai dizer, por que essa dificuldade? Primeiro, provavelmente, não teve as mesmas oportunidades de estudar. Temos que reconhecer que muita gente vem para os Estados Unidos sem ter tido a condição nem de fazer um primeiro grau completo. Então, temos que considerar essas pessoas que são esforçadas, são bastante esforçadas, mas ficaram limitadas na sua vida de escolaridade. Então, nós temos que ter o carinho, o respeito por elas, nunca dizendo, aquele irmão ali é o nós vai, nós vem, os tempos, em vez de dizer os tempos, diz os tempos, entendeu? E às vezes inverte, né? O tempos. Coloca o artigo no singular e o substantivo no plural. Então, nós temos que ter muito respeito e o carinho com essas pessoas e, na medida do possível, se elas gostam de estudar, se são esforçadas em querer estudar, motivá-las, se são cristãos, é claro, a lerem a Bíblia. Porque na medida, não sei se vocês já observaram, que o português da Bíblia é um português muito requintado, é difícil em alguns aspectos. E no momento que você e eu passamos a ler a Bíblia, acredite ou não, refina, não é? Dá um melhor brilho ao nosso vocabulário. E tem pessoas que podem ter o primeiro grau completo, ou a metade de um primeiro grau, ou até mesmo nenhum primeiro grau completo, mas quando começam a ler a Bíblia, elas melhoram a sua dicção, a sua verbalização. Você conhece alguém assim? Nunca estudou o primeiro grau, mas no momento que estudou a Bíblia, começou a ler a Bíblia, há uma melhora dramática na maneira de falar, na maneira de verbalizar, de colocar os substantivos, os verbos, etc. Alguém já teve essa experiência de conhecer alguém assim? Eu conheço dezenas de pessoas que nem têm o primeiro grau completo, sabem ler e escrever, mas quando foram para o Evangelho, conheceram a Jesus e começaram a ler a Bíblia, até a forma de falar foi alterada, foi transformada, foi modificada. Como assim? Eu conheci um irmão que era horrível para verbalizar, verbo, adjetivo, aí conheci ele depois de convertido, uma mudança assim, não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo, no caso dele, levou de 6 meses a 1 ano, mas foi uma mudança tão drástica que eu não reconhecia
a forma dele falar. Ficou bonito, né? Tem um vozeirão, tipo de locutor de rádio, mas a maneira bonita como ele articulava os verbos, os substantivos. Eu falei, meu irmão, me explica onde? Quem é o seu professor de língua portuguesa? Ele baixou a cabeça, começou a chorar, né? Um irmão de 48 anos. A Bíblia Sagrada. Sério? A Bíblia Sagrada. Quando eu conheci Jesus, meu coração parecia que ia estourar de tanto fogo. Eu tinha sede de ler a palavra. Como é que é? Comecei a ler a Bíblia 4 horas por dia. E pelo fato que eu trabalhava, eu não podia ler mais, mas eram 4 horas religiosamente. Eu falei, uau! Quando a pessoa está no primeiro amor, faz qualquer loucura, né, por Jesus, gente. Que coisa linda. Aqui na América, estou falando aqui na América, não estou falando no Brasil, não. E esse homem trabalhava como um louco na pintura, mas ele não abria mão das 4 horinhas para separar, para ler a Bíblia. Isso é desafiante? Muito, porque quem trabalha muito aqui, conseguir separar 4 horas, aí depois ele confessou um segredo. Pastor, eu só durmo 3 horas por noite, mas eu prefiro dormir 3 horas por noite, mas dedicar as minhas 4 horas de leitura da Bíblia. Aquilo ali me emocionou. Eu falei, uau! Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas a mim me tocou, gente, me tocou muito. Novo convertido é assim, gente. Por isso que eu todo dia faço a seguinte oração: Senhor, manda o fogo do novo convertido ao meu coração, para eu ficar bem doido, bem louco por Jesus, né? Embora eu vou fazer 53 anos do dia 31 na presença de Deus, mas a minha oração é essa: dá-me o fogo do primeiro amor, porque o primeiro amor nos leva a fazer, irmãos, cada coisa, cada coisa. Você se lembra dos teus dias de novo convertido? Você lembra? Eu me lembro, como hoje. Então eu estou orando a Deus para devolver esse mesmo fogo, esse mesmo calor, para fazer algumas loucuras aí para Jesus enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho saúde, né? Embora não sei quanto tempo me resta de vida nessa terra, mas o que eu puder fazer para alegrar o coração do nosso Deus, assim, nós o faremos. Então, vamos lá. O sermão tópico-temático, ele é fácil de elaborar, número 2, porque a unidade é construída conforme o desejo do pregador. Olha que facilidade. Nós vamos passar isso na prática. Número 3, agrada muito os ouvintes preguiçosos mentais. Que realidade, gente. No nosso meio evangélico, isso aqui não é uma crítica, não, eu estou expondo uma realidade. No nosso meio evangélico brasileiro, a preguiça mental é uma coisa assustadora. Até mesmo, eu falo com muito carinho e respeito, aos nossos alunos. Ou vocês pensam que eu não sei que tem aluno preguiçoso mentalmente? Claro que eu não vou dizer para ele, para não chocá-lo, né, para deixá-lo ofendido. Alguns se ofendem, né? Mas exatamente. Embora eu estou aqui no online, é muito fácil saber quem é o preguiçoso mental e quem não é. A forma de conversar, de abordar as ideias, as palavras, as colocações, entende? Mesmo que o aluno não diga um fio online, mas eu posso conversar por mensagem de texto, por áudio, é fácil, irmãos. O aluno se entrega, parece que não, isso é um pouquinho de psicologia pastoral. Nós temos 20% dos alunos com uma enorme preguiça mental. Você não tem ideia. Pastor, aí você vai dizer igual aos discípulos: Senhor, sou eu que vou te trair? Não, fica tranquilo, eu não vou te dizer se você é ou não o preguiçoso mental. Eu nunca vou te dizer. Pode ter certeza. Só em caso de emergência, quando o negócio está estourando para arrebentar com a tua nota, você pode ter certeza. Carinhosamente, eu vou pegar o telefone, te mandar um áudio, te mandar uma mensagem escrita, falar: irmã, irmãozinho, ó, preguicite mental está violenta aí do teu lado, hein? Faz alguma coisa, me ajuda para eu poder te ajudar, senão você não passa nessa matéria, não. Mas 20% dos nossos alunos, infelizmente, tem esse probleminha, né? Preguiça mental. Aí eu sou obrigado a trabalhar com estratégias, com didáticas, com táticas, para o quê? Tirar essa preguiça ou despertá-los, né, do estado que eu chamo de letargia, né? Parece que nada acontece com eles e tem uma dificuldade enorme de raciocínio. Essa matéria de homilética ela vai nos ajudar muito a sacudir, não é, uma eventual preguiça mental que talvez alguns de nós ainda temos, né? É como querendo dizer, vamos sacudir a poeira. Essa matéria ela é uma matéria muito interessante porque ela vem sacudir a poeira das nossas da nossa zona de conforto. Vamos lá. Número 4.
Possibilita que se esgote o assunto ou que se encerre de modo completo. Olha que interessante. Número 5, permite a discussão de qualquer assunto, pois as ideias vêm de fora do texto. Ou seja, eu não preciso necessariamente de me ancorar no texto. Eu preciso do assunto, do tema, porque é sermão temático. Agora, ele tem perigos. São 3 perigos. Se você puder fazer um highlight desses 3 perigos, que tem pessoa que se acostuma tanto com o temático que não leva em consideração os 3 perigos. Primeiro, negligenciar a exegese da palavra de Deus não aplicando, ou seja, ir no fundo do texto para saber a verdadeira aplicação. Número 2, atrai atenção para o pregador. É a inteligência, a argumentação e oratória dele que funciona. Pode levar à alegorização. O que é alegorização? O risco de espiritualizar, o risco de trazer muito na base do simbolismo. Então, temos que ter muito cuidado com esses 3 perigos ao usarmos o sermão tópico. Cuidados na confecção do sermão temático ou tópico. Número 1, o tema deve ser claro, específico e expressivo, pois tudo dependerá dele. 2, os argumentos devem vir em ordem progressiva. Inverta as divisões 1 e 3 do exemplo 1 e veja o que acontece. Então, nós damos aqui o exemplo 1. Se você inverter a ordem, vai dar o quê? Um problemão, problemão. Vamos lá. Número 3. Esquematize as divisões em... Pastor Prestes, Faça a sua pergunta. Esperava por sua pessoa. vamos, igual o senhor está falando que não pode fazer tanta alegoria. Vamos pegar aqui quando Deus dá a Salomão a sabedoria, certo? Certo. E se a gente pegar e juntar com outros textos, se colocar aqui construção seria igual a... Sabedoria seria igual a construção. Porque Deus teve a sabedoria, construiu céus e terras, firmamentos. Se colocasse dentro disso, seria ação de tudo aquilo aplicável, seria errado, seria perigoso, uma mão perigosa. Desde que expliquemos, anote aí. A sabedoria divina, ela tem como base todo o conteúdo do livro de Provérbios. Repito, que quem quiser anotar, a sabedoria divina tem como base todo o conteúdo do livro de Provérbios. Se você nunca leu Provérbios, ou se já leu, recomendo que leia de novo, pelo menos mais 2 vezes. Vale a pena, 31 capítulos que você fica extasiado, surpreso, maravilhado com o conteúdo do livro de Provérbios. Então, tudo que precisamos saber sobre a sabedoria divina está no conteúdo do livro de Provérbios. Já Eclesiastes traz o conteúdo da sabedoria humana. Eclesiastes trabalha com o conteúdo integral da sabedoria humana. Vamos, então, separar 2 coisas aqui, irmã Tatiana, importantíssimas. Eu creio que todos deveriam anotar. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Fulano é sábio, fulano tem muita sabedoria, fulano é muito conhecedor, fulano tem muito conhecimento. É sinônimo? Não. É completamente diferente. Ter conhecimento é ter informação sobre vários assuntos ou sobre um assunto específico. Repito, conhecimento é ter informação ou informações de vários assuntos ou de um assunto específico. Exemplo, um clínico geral, médico, ele tem conhecimento de várias áreas da medicina. Então, ele conhece um pouco de neurologia, um pouco de oftalmologia, um pouco de endocrinologia, um pouco de cardiologia. Estão me entendendo? Esse é o clínico geral. Então, ele tem um conhecimento, digamos, surtido
de várias áreas da medicina. Por outro lado, o cardiologista, o cardiólogo, ele é especialista naquela área ligada ao que é os assuntos do coração. É os assuntos do coração. Então, isso é ter conhecimento. Eu dei exemplo de conhecimento específico e de conhecimento genérico. Agora, o que é ter sabedoria? É fazer funcionar na prática o conhecimento. Oh! Então, Salomão foi o homem mais sábio do mundo, não pela quantidade de conhecimento, mas pela capacidade maravilhosa de praticar o conhecimento. Oh! Então, à luz da Bíblia, uma pessoa sábia é uma pessoa que pratica em várias formas o conhecimento adquirido. E Salomão foi considerado o mais sábio porque ele tinha uma capacidade extraordinária, múltiplas formas de praticar, de colocar em ação. Ele também era um homem estudado, um homem que teve um grandíssimo conhecimento, mas é uma coisa um tanto proporcional. Se ele teve também tanto conhecimento, ele teria que também ter tanta sabedoria proporcional àquele conhecimento. Ou seja, ele não foi uma pessoa normal, não é? Mas, no fim das contas, se tornou meio burro, ou por que não dizer burro por completo? Porque o que levou a Salomão a se envolver com 700 esposas e 300 concubinas? Não tinha razão para isso, né? Porque ele tinha tudo da parte de Deus. Aí ele deixou claro, ele deixou muito claro, que ele preferiu trocar a sabedoria divina pela sabedoria humana, ou seja, ele perdeu o foco, ele perdeu a confiança no próprio Deus. Que coisa estranha, né? O homem mais sábio do mundo perdeu o foco, e quando perdeu o foco, se enrolou, e pesado, né? Há um texto no livro de Primeira de Crônicas que ele é muito pesado, pesadinho, não, perdão, em Segunda de Crônicas, que diz que Salomão deliberadamente adorou os deuses e os ídolos de suas esposas e sacrificou junto com elas. Horrível isso, né? O homem tão sábio, tão cheio de Deus e da capacidade de usar o conhecimento, que ele trouxe essa questão. Então, irmão Tatiana, temos que ter um certo cuidado com a questão que a irmã acabou de apresentar, porque pode, em alguns casos, se tornar uma faca de dois gumes, né? Ou o tiro pode sair pela culatra. Se pode usar algumas técnicas que facilitem com que a palavra seja bem exposta? Sim, e nós vamos apresentar algumas destas técnicas, mas é depender, sobretudo, dos critérios, né? Dos critérios bíblicos, para que possamos apresentar uma boa mensagem. Eu quero me situar no sermão temático agora, tá? Eu poderia fazer a leitura do sermão textual, do expositivo, mas eu quero ficar bem concentradinho na questão do sermão temático. Se você for lá no finzinho da apostila, tá os exercícios. Tá os exercícios. Estão vendo lá? Aqui, ó. E a questão de espiritualizar? Temos que ter muito cuidado também. Erros de vários pregadores, né? Espiritualizar o que é humano e humanizar o que é divino. Ou seja, humanizar o humano e divinizar o divino. Por isso que temos que conhecer, número 1, o texto que vamos abordar, correto? Uhum. Se aquele texto tem um conteúdo unicamente espiritual, vamos seguir a linha, vamos trabalhar com o que o texto, se ele é um texto puramente espiritual, tá? Ele está nos apresentando, certo? Vamos pegar Tiago 1:18, Tiago 1:17, 18. Vamos lá, então. Vamos começar. Gente, nós somos as primícias de Deus. Ele se torna espiritual. Certo, vamos então todos juntos, né? Eu quero aproveitar essa participação sua, irmã Tatiana. Eu creio que nós vamos agora, a partir de hoje, trabalhar bastante com essa temática, pelo fato que a gente vai se dedicar por 2 aulas somente ao sermão temático. Vamos lá, Tiago, capítulo 1, verso 16, 17. Não, 17 e 18. 17 e 18, perdão. A carta de Tiago, epístola a Tiago, capítulo 1, verso 17 e 18. Vamos lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos lá, como é que a irmã Tatiana interpretaria esse texto, se é que eu estou entendendo da sua parte, e como é que Porque irmão... aqui se trata de um pacto feito com Deus e a promessa ser cumprida. Perfeito. Certo? Então, Certo. eles se tornam, desde já, um texto espiritual, Sim. a qual a gente tem que colocar ela para frente e mostrar realmente o valor da vida e exercer a nossa imagem e semelhança com Deus, não? Corretíssimo, corretíssimo. Aqui não tem como fugir da aplicação espiritual nas nossas vidas. Não tem como criar, vamos dizer assim, uma outra situação que não seja a que coloca. Vamos começar fazendo uma Porque, rápida... na verdade, pastor, só te cortando, se trata de um pacto e se trata de uma aliança. E, às vezes, muita gente confunde a questão do pacto e da aliança. Eu tenho aquela enciclopédia bíblica, né? Que são 6 volumes, 6 ou 9 volumes, nem sei. Sim. E ali explica tudo direitinho, se a gente for partir do princípio. Então, tem uma sistemática boa para poder explicar cada coisa ali. O pacto é um acordo que Deus faz diante de uma circunstância bilateral, ou seja, entre duas pessoas. A aliança já está na maioria das vezes. E fora que ela é irrevogável. Exato, está ligada, na maioria das vezes, a um povo, uma nação, ou uma circunstância ligada à própria santidade de Deus, com condições, né? Na maioria dos pactos, não há muitas condições, a maioria deles são incondicionais. Tem pactos condicionados, mas nenhuma aliança ela é incondicional, são todas condicionais. As alianças, sim, elas exigem uma condição. Vamos interpretar, então, rapidamente, o verso 17. Boa dádiva. O que os irmãos entendem por boa dádiva? Vamos lá. Presente. Isto, um bom presente. Dom perfeito. O que entendemos por dom perfeito? Seria a existência de um presente agraciado por Deus nas nossas vidas, não? Isso, no momento que eu pego a frase dom perfeito do alto, entende? Então, estamos aí fazendo uma junção de presente, um presente agraciado da parte de Deus, aí explicando a procedência, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aí que está a aliança, está aí a questão da fidelidade. O que Deus promete, ele não volta para trás, ok? A menos que seja um pacto incondicional. Se é incondicional, ok. Se é condicional, ela tem condições. Aí Deus pode cumprir ou não o pacto. Temos que ter, a aliança. A aliança, repito, ela é incondicional, o pacto, ele pode ser incondicional ou condicional. As alianças são condicionadas, todas têm condição. Aí termina aqui, ele não há mudança, né? E nem sombra de variação, né? Deus não é dado a mudar de ideia. Meu Deus mudou de ideia, Deus me prometeu um negócio lá na frente, fez outro. Não tem essa de Deus. Foi o profeta que entendeu mal a mensagem ou deu uma profetada, entendeu? Tem pessoas assim. Tem aqueles profetas, né, os chamados da última hora, que dizem uma coisa hoje, a coisa não acontece amanhã e vem com a desculpa, não, Deus mudou de ideia, ou eu não entendi a mensagem de Deus, né? Dá vontade de dizer, vai tomar banho na lagoa, meu amigo, porque a coisa não é por aí. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Por isso que compromisso, que responsabilidade quando uma pessoa transmite uma mensagem, né, profética da parte de Deus, porque ele tem que estar muito seguro que é Deus que está falando pela boca dele. Ai daquele que está brincando, né, de porta-voz de Deus só para criar o quê? Sensacionalismo. Infelizmente, irmãos, é o que mais existe hoje no nosso meio. O verso 18 diz assim, segundo a sua vontade. Aí entra a vontade soberana, não é vontade permissiva, né? É a vontade que é boa, agradável e perfeita. Ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Que é fácil interpretar. O que é ser gerado
pela palavra da verdade. Alguém pode me dizer, em poucas palavras, o que significa ser gerado pela palavra da verdade? Construído. Um pouquinho mais do que isso. Um pouquinho mais do que isso. Quando somos gerados pela palavra da verdade, ocorre algo que nenhum psicólogo, que ninguém consegue fazer dentro do ser humano. Esqueceram? É o princípio Gerado. básico da nossa salvação. Quando nós ouvimos a palavra, isso toca o nosso coração e é uma transformação da nossa vida. Isto, transformação. Ser gerado pela palavra da verdade é sermos transformados. Ou então nem todos são gerados, não é? Pela palavra da verdade. Ou são tomados por um barato emocionalismo, porque não se vê transformação, não se vê sinais de conversão. Para que fôssemos, olha só o que finaliza o verso 18 de Tiago, capítulo 1. Para que fôssemos, porque nem todos podem sê-lo, por isso que o verbo é colocado no subjuntivo, né? Nada na Bíblia tem uma resposta que não tem significado ou cabimento. Fôssemos, está no subjuntivo. Como primícias das suas criaturas. O que quer dizer primícia? Alguém pode me explicar em poucas palavras? Primícia. Primeiro. Os Quer dizer, primeiros. Mas não somos exatamente as primícias. Perceberam o texto? Como fôssemos. Então, aí é uma analogia, uma comparação. Daqui a gente até pode tirar um sermão. Vamos tentar? Vamos tentar daqui tirar, então, um sermão? Boa, excelente ideia que a irmã Tatiana deu. Tá? Eu vou dar para vocês 5 minutinhos, tá? Não é? Eu vou aproveitar nesses 5 minutinhos, vou rapidamente ao banheiro. Tira desses 2 versículos um tema e me monta, preste atenção, coloque aí numa folha de papel. Introdução, corpo e conclusão. Pega aí uma folha de papel, usa esse texto aqui agora, Tiago capítulo 1, 17 e 18, e puxa uma curta introdução. Primeiro você descobre o tema. Estamos usando, então, um sermão temático. Qual é o tema dominante nesses 2 versículos? Poderíamos usar só uma, vamos usar os 2, para aproveitar, né, a fonte inspirativa que a irmã Tatiana está nos dando nessa noite. Aí você procura aí o tema, que esse tema tem que estar comum entre os 2 versículos. Estão me entendendo? Aí você desenvolve uma curta introdução, curtinha, tenta montar o corpo do sermão em 3 itens, se possível, e dar a conclusão também em 3 itens. São 9h28, 9h33 eu volto com vocês, 9h33, tá? Nesse meio tempo, vou dar aqui uma rápida, vou me ausentar rapidamente, fiquem ligados. 9h33 eu estou voltando para a gente, então, verificar como é que conseguimos montar. Nós vamos hoje montar vários sermões temáticos. Daqui a pouquinho, 5 minutos, estou de volta.
Um minutinho e meio mais. Um minutinho e meio mais. Ok, ok. Deixa eu apresentar a vocês da minha parte como ficou. O tema desses dois versículos tem que ser um só, tá? Tem que haver acordo aqui. Se não bater com o seu, então estamos fora. Houve um problema. O tema aqui é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela resume exatamente o que os versos 17 e 18 falam. A graça é presente. A graça de Deus é dom. A graça de Deus é favor imerecido. Então, todas as vezes que na Bíblia lemos sobre dádiva, dom, ela está ligada à graça de Deus. Porque a graça, ela não depende dos meus méritos, dos nossos merecimentos ou do aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Ela está todinha concentrada no que Cristo fez na cruz do Calvário. Então é questão de a gente prestar atenção no texto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes. Mas aqui está falando do Pai. Mas a base da graça, quando nós estudamos bem a palavra de Deus, qual é a base da graça de Deus? O sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. Porque se não fosse por este sacrifício, não desceria dos céus a graça da parte do Pai. Quantos estão me entendendo, gente? Temos que entender isso. A graça de Deus, ela existe devido ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Presta atenção. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram feitos na base da graça de Cristo. Ah, pastor, um aluno me questionou esses dias, mas Cristo não havia sido morto ainda nos tempos do Antigo Testamento. Aí eu vou discordar do aluno e discordar de você que pensa assim. Porque nós pensamos a maneira pela óptica humana, mas se nós formos lá na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar uma linguagem que é um pouquinho estranha na nossa cabeça. Que Cristo, Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Oh! Então, na visão da eternidade, porque Deus está na eternidade, então Paulo coloca esse texto na visão de Deus, não na nossa visão.
Então, na visão divina, na visão do Pai, o sacrifício de Cristo está desde a eternidade. Mas, na plenitude dos tempos, a título humano, houve uma data, um momento que foi consumado materialmente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma prova bem clara, bem tácita disso. Quando Noé desceu da arca e foi o primeiro a apresentar um altar a Deus, se você se lembra, anote aí. Quem foi o primeiro ser humano a levantar um altar para Deus? Noé, está lá em Gênesis capítulo 8, versículo de número 20. Se você quiser anotar, é interessante. Noé foi o primeiro ser humano, não é, a levantar um altar para agradar o coração de Deus. Dentro do texto e do contexto, tá? Dentro do texto e do contexto, nós vamos entender o seguinte, que Noé encontrou o quê? Graça aos olhos de Deus. Mas por que Noé encontrou graça aos olhos de Deus? Porque Noé estava fazendo aquilo que apontaria para quem? Para Jesus Cristo. E o que Noé estaria fazendo, ou tinha feito? O sacrifício no altar. Porque altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de adoração. Então, Noé sacrificou um animal para colocar ali no altar. E aquele sacrifício agradou ao Pai, fazendo lembrar e ver a quem? A graça que seria no futuro para os homens consumada na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, quando nós montamos um sermão, nós temos que montar com uma mente a mais teológica possível. Ainda que seja simples o sermão, compreende? Mas ele tem que ter uma conexão bíblica. Simples, mas com conexão bíblica. Qualquer sermão que fuja a conexão bíblica, se trata de uma ideia nossa, minha, própria, né? Por isso que é muito comum eu ouvir pregadores. Eu acho. Fuja desses pregadores que acham, mas valorize os pregadores que dizem: assim nos ensina a palavra de Deus, ou assim nos explica a palavra de Deus. Irmã Tatiana, por favor. Esse texto também não poderia se tratar sobre a questão da obediência? Como consequência, não como causa. Mas eu poderia fazer o tema dele como obediência, não poderia? Como consequência, não como causa. Bato na tecla de novo. Como consequência, como resultado, como efeito. Nunca, jamais como causa. Jamais. Como consequência, vale, porque aí estaríamos desvirtuando a obediência. O que vem? A obediência, ela existe devido a quê? A que temos a graça de Deus. Ninguém obedece voluntariamente. Gente, fomos gerados em pecado. Mas Oh! trata-se mais na questão do verso 18, por isso que eu estou te falando, né? Mas lembre-se que nós estamos trabalhando com os dois. Ok. Aí temos que trabalhar com a temática que domine os dois. Se eu trabalho com o 18, mesmo sozinho, vai faltar alguma coisa. Observa com atenção. Se eu trabalho isoladamente com o 18, para tentar tirar um tema no 18, vai estar faltando uma peça. E que peça é? A graça de Deus. Porque é só a graça de Deus que vai explicar. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sem dúvida nenhuma, primícias quer dizer como os primeiros que venham adorá-lo, reverenciá-lo. Mas como isso acontece? Assim no mais, espontaneamente, dão na cabeça e nos tornamos primícias de suas criaturas? Não. É porque um dia nós decidimos obedecê-lo. Alô? Estou me anotando? Mas como é que advém? Como é que vem a obediência a Deus? Pela nossa própria espontânea e única vontade? Nós não temos capacidade sozinhos, humanamente falando, de obedecer a Deus, porque o pecado nos corrompeu de tal maneira que nós perdemos essa capacidade de obediência natural, espontânea. Como vocês estão me entendendo, gente? Isso aqui é muito sério. É sério demais. É a graça de Deus que nos levou a obedecer. É igual aquela coisa que o pregador fala, né?
Eu encontrei Jesus. Mentira. Para pensar comigo. Nenhum de nós tínhamos capacidade de encontrar Jesus. Nenhum. Então tem um monte de pregador mentiroso. Pode acreditar, gente. Pode ser até uma mentira inconsciente, por falta de conhecimento bíblico básico. Ih, pastor, então eu conheço umas dezenas aí no YouTube que estão ensinando aí Jesus. Eu encontrei a Jesus, nós não encontramos Jesus coisa nenhuma. Ele que nos encontrou. Nós não tínhamos poder, autonomia, vontade própria, graça. Essa é a palavra. Não tínhamos essa capacidade sobrenatural que nos levasse a reconhecer que somos pecadores, que somos destituídos de tudo. Todos pecaram, olha só, todos pecaram. E destituídos estão da graça de Deus. Romanos 3:23, entende? Então a temática aí, a graça ilimitada de Deus, ok? A introdução, graça significa favor imerecido, presente dado por Deus a todos os homens, independente dos nossos méritos, mas toda ela dependente pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa seria a minha introdução. Eu dividiria o sermão em 3 tópicos, tá? Mas tudo dentro da graça. A graça como dádiva, presente e merecido. Aí eu posso desenvolver o item 1, o item 2 e o item 3. Eu só estou dando o básico do esqueleto, tá? Porque nós vamos montar vários outros sermões. Aí, tópico 2, em Romanos. A graça como dom opera através das diversas operações do Espírito Santo, né? Então, primeiro tópico, a graça como dádiva, presente e merecido. Tópico 2, em Romanos, a graça como dom, através das diversas operações do Espírito Santo. Número 3, em Romanos, a graça como base da fé, dando-nos uma nova vida em Cristo, ou fazendo-nos transformados para Cristo, tá? E a conclusão seria: a graça de Deus como presente é a dádiva para que pudéssemos reconhecer as suas benignidades. A graça como dom reside em nós, porque somos seus instrumentos. E a graça como base da fé nos leva a crer na sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Essa é uma montagem bem básica, bem simples, né? De um sermão baseado nesse texto que acabamos de fazer agora, em Tiago 1, 17 e 18. Você pode fazer ele diferente, contanto que a temática esteja dentro da graça de Deus. Vamos lá na apostila, muito boa essa abordagem que a irmã Tatiana nos fez, né? Nos levou realmente a desenvolver, a pensar, certo? Mas eu bato na tecla, a obediência ela não é causa, ela é resultado, ela é feito, ela é consequência da graça de Deus. Não podemos inverter a ordem. Vai lá no finzinho da apostila, lá no finzinho da apostila, lá nos exercícios. Vamos já fazer aqui juntos. Nós temos ainda 15 minutos de aula. 15, 20 minutos. Com bastante atenção, por gentileza. Todos estão lá? Todos abriram lá na última página? Isso, lá na última página, a página 39, da 39, pula então para a primeira página dos exercícios. Com bastante atenção, por gentileza, preencha cuidadosamente as partes do esboço de sermão temático que faltam, como se segue abaixo. Leia cuidadosamente todos os textos bíblicos apresentados. Lembre-se da famosa regrinha de ouro. Aqui é um sermão temático. Presta atenção, então. Eu já dei ele já pré-montado. Pré-montado fica facinho no mundo. Só você ler com atenção e pegar a sequência. Vamos lá. O tema, você vai ter que descobrir. O título, o que acompanha purificação. E o texto você vai ter que ler. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 12 ao 15. Vou dar 10 minutos. Tá? 10 minutos para você trabalhar em cima desse texto.
tem a introdução, eu vou ler a introdução para vocês. Ó. Segundo a lei de Moisés, o próprio Deus estabeleceu procedimentos básicos para que, quando fosse constatada a cura de um leproso, este pudesse seguir a esses mesmos procedimentos para, então, ser recebido de volta ao convívio de sua comunidade. Ou seja, o leproso limpo, reticências. Aí tem o corpo, né? O corpo do sermão. Esse é um dos poucos sermões que eu posso fazer com mais de 3 itens, porque eu estou fragmentando ele em várias partes. Geralmente eu tenho que trabalhar com 3 tópicos, mas esse aqui é uma das poucas raridades, uma das poucas exceções. Aí tem, ó, o tópico. Os tópicos estão em algarismos romanos e os itens em letras ou números. Preste bastante atenção. Então, aqui eu decidi usar algarismos romanos para os tópicos e letras para os itens. Aí você vai ler com atenção o texto de Lucas, vai ler atenção a cada versículo que eu estou colocando aqui. Se a gente conseguir terminar hoje aqui, amém. Senão a gente vai jogar isso para a próxima aula para terminar, aí fica como tarefa de casa. Tá? Além de você ler o texto de Lucas 5, 12 e 15, você vai ter que ler cada um desses versículos relacionados, como por exemplo, aí você vai completar o quê? Tal, a palavra, suas roupas. Levítico 14, 8. O que limpos? Levítico 14, 8. Fala de algo sobre o cabelo próprio. Vai ter que completar com a palavra adequada. Depois, você vai lá em Efésios 2:13, ao acampamento. Que palavra é essa que vai fechar com ao acampamento? Aí o tópico A você tem que colocar uma frase curtinha, ligada ao texto de Efésios 2:13. Depois, 4, a ele era aplicado o sangue, a sua... Aí são 2 lacunas, presta atenção, você vai ter que complicar com 2 palavrinhas. Aí você vai ler Levítico 14, 14, para pescar quais são essas 2 palavrinhas. Aí você vai concluir limpos. O que limpos? Tópico 5. Era a ele aplicado o quê? Levítico 14, 17. A letra A. O que consagrados? Tópico 6. Era a sua... Aqui são 2 palavrinhas que você vai completar lendo Levítico 14, 18. Letra A. Do Espírito. 7. Eram oferecidos 2 coisas. Aí você tem que ler Levítico 14, 19. Essa atitude indicava o quê? Ao Senhor. São 9h50, vamos fazer 10 minutos? Se a gente não conseguir terminar hoje, não tem problema. Então a gente vai só corrigir o que a gente puder dentro do tempo que temos. 10 minutinhos. Comece, 10 minutinhos, 10 minutinhos. 10 horas em ponto, a gente para. E aí a gente usa mais 5 minutinhos para dar as respostas dos pontos até onde pudermos, porque hoje a gente então não vai ter condição de concluir esse sermão. Muito fácil. Eu estou dando ele pré-montado para vocês. É só agora ler com atenção os textos que aqui eu estou expondo. Vamos lá. Podem começar.
Você pode só dar os textos de novo e a página da apostila, que entrou uma ligação do meu trabalho e eu perdi um pouquinho. Perfeito. Para os que estão ainda um pouquinho perdidos, lá no finalzinho da página 39 é o primeiro esboço, tá? Que entra já no exercícios 1 de introdução homilética, no finalzinho da apostila, para quem está perdido ainda, tá bom? É no primeiro esboço. Cinco minutinhos mais, 5 minutinhos, não é querendo apressar, né? Mas vamos trabalhar com calma, com tranquilidade. Eu já sabia que a gente não ia concluir esse sermão hoje.
Perfeito, nosso tempo já foi embora, nosso tempo já foi embora. Vamos então... Vamos pelo menos gastar mais 5 minutinhos, não mais do que isso. Mais 5 minutinhos. Vamos trabalhar então. Vamos lá. Qual seria o tema? O tema que nós, vamos dizer, colocaríamos neste sermão. O título é O que acompanha a purificação? Qual seria o tema mais apropriado, o assunto mais apropriado dentro dessa pregação? Dentro desse esboço, aliás. Mesmo errando, eu colocaria o milagre. O milagre. Como? Alguém falou? Não consegui ouvir. Alguém está tentando falar, mas o áudio está fechado. Não estou conseguindo ouvir. A irmã Rosilene está tentando, mas o seu áudio de novo está com problemas. Uau. Tente descobrir o que está acontecendo, irmã Rosilene. Não é de hoje. A senhora está com problema no seu áudio já há muitos dias. A senhora ouve perfeitamente, está perfeita a imagem, mas o seu áudio, infelizmente, a senhora não tem como participar. Isso é bem... A senhora procura fazer um testezinho amanhã para descobrir. Peça alguém ajuda. Eu sugiro. Entendeu? A senhora está com problema no seu áudio. Então, você precisa corrigir isso, do contrário, a senhora vai ficar com um pouquinho de complicações. Irmã Tatiana, por favor, qual seria o título? Poderia ser quebrantamento? Não. Não. Poderia ser o querer? Também não. Vocês não estão pegando a questão... Qual é o assunto que domina toda esta... o tema, aliás, o assunto que domina todos esses textos que acabamos de falar? Transformação? Não. A cura? A cura. A cura. Vem uma palavrinha simples. A cura. A cura. Aqui podem entrar dois temas, a cura ou a purificação. O título está aí, ó, o que acompanha a purificação? Qual é o tema? A cura ou a purificação. É necessário dar muita atenção na leitura dos textos. Eu creio que os irmãos, assim, de início, não estão colocando a máxima atenção para extrair o conteúdo. Mas, pastor, para que haja uma cura ou um milagre, quando Deus trabalha, não tem que haver um aquebrantamento verdadeiro para que venha a cura sobre nós? Porque nós somos enfermos diariamente, não só de enfermidades, mas sim coisas espirituais. Mas aqui estamos sendo específicos dentro de um tema específico. A essa está saindo fora da temática, não se trata de um sermão textual. Essa abordagem sua, ela é perfeitamente aplicável para um sermão textual. Perfeito. Excelente. Mas não para esse tipo de sermão. Porque ele está focalizado em um ponto específico. É uma temática, sim, de cura, de purificação. Perfeito. Repito, essa sua temática está tremenda para um texto. Ele poderia ser, então, para que ficou enferma por 12 anos. Isto ali está excelente. Excelente, excelente, excelente. Porque aí a senhora está olhando para o textual, mas nós estamos trabalhando por temático, que na maioria das pessoas ele é muito fácil, mas aí a senhora pegou uma pequena dificuldade, que é normal, não se preocupe. Mas vamos lá. Aí nós temos o corpo do sermão. Número 1. Pelo que vocês leram em Levítico 14:8, qual seria o verbo que colocaríamos aí, suas roupas? Qual seria? Lavadas? Lavava. Lavava. Se você leu com atenção em Levítico 14:8, o verbo que se encaixa aí é lavava. Lavava. Primeiro item, limpos. Qual seria a palavra que encaixaria aqui com o substantivo? Limpos, o quê?
No momento que ele lavava as suas roupas, ele passava a ter o que limpos? Tem que ler o texto, aí você vai descobrir o quê? Se temos dificuldade para interpretar o texto, é claro. Deixa eu ler com vocês rapidinho. Vamos usar mais 5 minutinhos, aí eu não quero As passar mais. vestes? Não. Vamos ler o texto para a gente, então, raciocinarmos juntos e tirarmos a palavra que encaixa com limpo. Ó, Levítico 14, 8. E aquele que tem de se purificar lavará suas vestes e raspará todo o seu pelo, Assim, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Aqui está falando de um ritual, de um número, de um procedimento dividido em várias etapas, que vai se constituir o quê na vida do leproso? Purificação. Mais especificamente, o quê? Para que se encaixe com limpos. Hábitos limpos. Preste atenção quando você lê o texto do capítulo 14, versículo 8. Aqui está falando de uma formação de uma rotina, de um procedimento que nós chamamos de hábito. Quando nós formamos um hábito, nós não temos um tipo de um ritual, de uma sequência de procedimentos, ou não? Todos nós, quando temos uma formação de hábitos, nós temos uma sequência de procedimentos. Se você ler com atenção, aqui são sequências de procedimentos, que são, na verdade, formação de hábitos. Então, lá, hábitos limpos. Lendo o mesmo versículo 8, o cabelo, como é que ficava o cabelo? careca. Raspado? Não. Cortava. Cortado. Cortava. Vamos trabalhar aí com verbos e substantivos. Sempre ou um verbo ou um substantivo que vai encaixar nessas lacunas. Ou uma frase curtinha, constituída por um verbo e alguns substantivos. Então, lavava suas roupas, número 1, há hábitos limpos. 2, cortava o cabelo. Se ele cortava o cabelo, ainda lendo o versículo 8, o que ele passava a ter próprio? Juízo próprio. Ele passaria a ter consciência de que ele não seria mais um leproso, que ele estaria alcançando a cura. Temos que pensar nisso, gente. Próprio quê? Juízo próprio, consciência. Juízo próprio, traduzido em uma só palavra, ele vai ter consciência que ele deixaria de ser um rejeitado pela sociedade, posto que estava recebendo o quê? A cura, a purificação. Lendo Efésios 2:13. Vamos lá, já vamos terminar essa parte, porque já estamos encostando 10 de 10. Efésios 2:13. Nós temos que nós temos que explorar o máximo da leitura do texto. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus. Muita atenção aqui, ó. Esse texto é simples, mas na hora de raciocinar nos fogem as palavras. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Ok. Baseado nesse texto e baseado na leitura do capítulo 14, talvez você ainda não teve tempo de ler o capítulo 14, mas eu sugiro que você leia o capítulo 14 de Levítico, eu já vou adiantar a palavrinha que vai encaixar aqui nesse ao acampamento. O que é? Alguém que quer arriscar? Ao acampamento. Qual seria, então, a ação, o verbo que poderíamos encaixar aqui? Ligado ao leproso. Qual era a posição do leproso depois que ele lavava as suas roupas, tinha hábitos limpos, cortava o cabelo? Voltava. Voltava, está correto. Mas vamos colocar, era trazido ao acampamento. Está correto, a ideia do irmão o Elton está perfeito, voltava, mas vamos colocar, era trazido, ele não voltava pelo simples fato de voltar.
os sacerdotes observavam que ele, ao cumprir todo o ritual, dava a ele o quê? O passe, o acesso a voltar, ou seja, a ser trazido. Lemos agora em pouco, Efésios 2:13. Fala do quê? Uma só palavra, um só substantivo. Uma só palavra. Resume o conteúdo de Efésios 2:13. Uma só palavra. Vou dar uma dica aqui bonita. Começa com a letra A, termina com a letra O. Olha, a Rosilene gostou. A Rosilene vai quebrar um pouquinho a cabeça agora, lendo os textos bíblicos. Quando nós lemos Efésios 2:13, aí você tem que ler uma vez, 2 vezes. O que está querendo nos dizer? Tem uma palavra dentro de Efésios... Salvação? Não, lê de novo. Lê de novo. Tem que ler com atenção, irmão Elton. Temos que explorar o verdadeiro significado do texto. Começa com a letra A. Eu falei agora, irmão, como é que consegue falar salvação se salvação não começa com a letra A? Começa com a letra... Graça. Como é que é? Como é que é as duas letras que o senhor falou? Que Começa primeira... com a letra A e termina com O. Tá complicado o negocinho um pouquinho, né? Para quebrar a cabeça mesmo. Vocês vão ser, olha, montadores de sermão número 20, número 10 é pouco. Vou ver breve, irmão Wilson, montando cada sermão e pregando que vai deixar os pastores de Boston preocupados. O Elton, então, nem se fala. Aproximação, povo de Deus. Aproximação. É só ler o texto, gente, olha só. Mas agora em Cristo Jesus, que antes estáveis longe, estavam separados, distanciados, ó, já pelo sangue de Cristo, o que aconteceu? Fomos o quê? Reaproximados. Fomos colocados pertinho de Deus. Então fala do quê? Aproximação. Anotado? Nós vamos terminar então na próxima aula. Aí você vai se divertir agora com esse trabalhinho de casa, tá? Era ele aplicado o sangue à sua o quê? 2 coisas. Orelha. Aí, hein? Orelha. Não entendi. Orelha. Só isso? Não, tem Não, mais. dedo. Não. Lê o texto. Não lê o texto direito. Lê o texto. Atenção. Tem que ser específico, conforme o texto nos orienta. Aí fala de quê? Limpos. A mesma coisa. Número 5. Era aplicado o quê? De acordo com Levítico 14:17. E o que eram consagrados? Aí o 6 era o que? O que? Levítico 14:18. Fala do que? Do Espírito. Entendeu? E assim, o número 7, eram oferecidos o quê? E a quem? De acordo com Levítico 14:9. Essa atitude indicava o que? Ao Senhor. Ok? Vocês vão ter que explorar bem a leitura desses textos, fazendo todas estas perguntas. Isso vai nos ajudar o quê? A analisar a fundo o texto. Não estou falando de uma análise teológica, não. É uma análise do próprio texto, que uma análise teológica é o que está por debaixo do texto. Eu não estou aqui exigindo uma análise teológica, de forma nenhuma, que seria bem mais difícil. Que seria mais aplicado ao sermão textual ou sermão expositivo, mas uma análise simples para trabalhar com o tema do nosso sermão. Entendido, gente? Então, para dever de casa, para a gente completar, próxima aula a gente vai se, entre aspas, né, se divertir, porque a gente vai trabalhar com vários textos que estão aqui na apostila, tá? E nós vamos montar aqui juntos sermões temáticos lindos. Vou ver a irmã Rosilene, eu pego um avião para ir a Massachusetts só para ouvir a irmã Rosilene pregar uma mensagem e eu levantar as mãos e aceitar Jesus de novo. Gente, vou lá para Carolina do Sul só para ouvir a irmã Tatiana e a Caroline pregando como nunca, né? Uma mensagem linda. E olha, gente, não estou... Amém, vamos fazer culto ao ar livre. Maravilha! Pode me convidar que eu vou lá só para te ouvir, só para ouvir as irmãs. Entendeu? Pode deixar, gente, pastor. Eu vou me converter pela 3ª vez aí.
Ô, Glória! Assim, quem sabe a gente já faz um batismo também. Eita! Aí eu vou fazer o meu segundo, é coisa de mormon, né? Mormon que se batiza 2 vezes, eu vou me batizar para 5. Gente, Deus falou conosco através desta aula no dia de hoje ou não? Claro, irmãos, é a palavra. Se a palavra não consegue falar conosco, então tem uma coisa bem estranha acontecendo conosco. Vamos agradecer ao Senhor, não é, por esta aula de hoje, né? Depois, eu entendo que vocês ficaram são um pouquinho enferrujados, né? Nessas férias, é um pouco normal. Mas, Rosilene, uma humilde sugestão. Procure alguém que entenda de computador, né? Que possa lhe ajudar. Não sei se, de repente, o Elton, né? Que aí é um mestre nessa área, possa dar uma ajuda para a senhora se vocês estiverem perto um do outro, que o seu som está até hoje um pouco complicado, desde a última vez, da penúltima aula, né, que eu não ouço a sua abençoada voz, para liberar, né? Nem que o Elton chegue lá no computador e dê aquele grito, né? Efatá, como fez Jesus certa feita, Efatá, abre-te. Estou desconfiado que o Elton vai ter que fazer isso, né? Chega lá, levantar, chega lá no computador e tia, dá aqui esse negócio, vamos repreender agora esse assim, espírito de mudez, Efatá. Aí vai começar a falar. Aí vamos dizer, isso é coisa da Universal. Tá bom. Vamos agradecer a Deus, ao Senhor nosso Deus, por esta aula de hoje. Obrigado pela participação de cada um de vocês, irmão Wilson, irmã Tatiane e Carol. Obrigado, irmã Rosilene, irmão Elton, irmão Cleiton, irmã Vanessa, né? Jesus, ele fortaleça a irmã Vanessa, ele restaure completamente em nome de Jesus. A Bissai, que está hoje correndo muito, né, no seu plantão, e Deus também restaure a saúde da nossa irmã Ana Lu com muita graça, e próxima aula tudo vai estar bem debaixo da poderosa mão do Senhor nosso Deus. Irmão Elton estará então nos despedindo com uma curta palavra de oração. Irmão Elton, por gentileza, abrindo o seu áudio e nos despedindo com uma curta palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e soberano Pai eterno, aqui estamos, ó Deus, mais uma noite na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento hoje adquirido. Graças te damos, pequeno, Senhor, mas porém surgirá muito efeito quando o Senhor vier a usar cada um que aqui se encontra. Aleluia. Porque assim nós cremos que o Senhor fará grandes coisas na vida dos teus filhos. Pai, continua abençoando o pastor Prestes, sua família, guarda cada um e conceda o desejo do seu coração, ó Pai. Faça conforme lhe agrada e lhe apraz. E que nos dê uma semana de vitória, ânimo, para que na próxima aula venhamos estar mais fervorosos na tua presença e com anseio de ti. E nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Nosso lema, obrigado, irmão Cleiton. Um abraço à nossa querida Curitiba, né? Que deve estar geladinha. Deus abençoe, irmão Cleiton. E fria. E geladinha e fria, né? As duas coisas. Um abraço a essa querida cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. Nosso lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória, glória. Poder, bom descanso, boa noite, renove as suas energias. Tenha uma semana abençoada. Próxima terça, dia 16, estamos aí de volta, se Deus quiser. Um abraço a todos. A paz do Senhor. Bom demais voltar a rever vocês. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho, aula gravada para vocês assistirem, aqueles que quiserem. Muito obrigado.